Que bom. Pois bem, gente, graça e paz, Deus os abençoe. Todos vocês são muito bem-vindos para junto compartilharmos essa palavra. Eu tenho certeza que será uma palavra muito gostosa, uma palavra muito direcionada ao nosso coração nessa manhã. Eu quero compartilhar um estudo de um grande amigo, Dio Rocha. Ele é teólogo, psicólogo, e ele nos deu uma palestra, e a palestra dele foi muito confortante, foi uma palestra assim que falou muito aos nossos corações, e eu falei para ele se ele liberava eu compartilhar aquela palavra que ele havia ministrado, e ele liberou, falou, não, fique à vontade, por favor. E eu aprendi tanto com aquela palavra dele que eu resolvi essa manhã compartilhar com vocês. E eu quero muito que essa palavra fortaleça os nossos corações, tá? Oi, Dalida. Dalida é uma missionária, gente, lá na África. Ei, que mulher perseverante, que mulher de Deus. Eu tenho sempre orado por ela, tá nos vendo, nos ouvindo. Que bom, Dalida. Também está a Eli, né? Olha quantas pessoas essa manhã. Amém? Bom, essa manhã eu quero compartilhar sobre passos que nos leva a vencer como um líder, ou passos que nos dá êxito como líder, como pessoa. Nós estamos vivendo um momento, né, em que estamos sendo desafiados a sermos verdadeiramente aquela pessoa a quem Deus confiou, aquela pessoa em quem Deus confia. Estamos sendo desafiados a viver uma fé, uma convicção, o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas. Quando a gente falava ou ouvia falar sobre viver em Cristo, viver como igreja de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, ser um líder, ser alguém com um chamado, com uma vocação, automaticamente a gente tem uma figura de uma pessoa muito forte, de uma pessoa totalmente preparada em todos os aspectos. E é bem verdade que Deus ele nos chama porque ele acredita em nós, ele confia em nós. Senão, ele não nos levantaria para exercermos algumas funções dentro da igreja, no ministério da igreja, ou também quanto a algum lugar que nós fazemos parte. Então, muitas vezes nós temos um chamado, nós temos uma vocação de Deus, mas às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Às vezes nós ficamos em dúvida, será que é de Deus, não é de Deus? E aí vem a seguinte situação. Primeiro, se Deus nos deu um ministério, um chamado, então, indubitavelmente, Ele acredita em nós. Então, Deus primeiro acreditou em nós. Por isso, Ele nos separou, Ele nos chamou. Não somos melhores do que ninguém. É porque Deus viu em nós condições, capacitações, que embora o Espírito Santo vai nos capacitando e o aprendizado é eterno, né? Nós sempre seremos aprendizes, então nós vamos aprender sempre, mas quando Deus olha para nós, ele vê que temos condições, capacidade de exercermos aquilo para o qual fomos chamados. E em segundo plano, e aí é nessa área que eu quero falar, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Ora, se Deus acredita, eu também preciso acreditar que eu sou capaz e que eu tenho condições de crescer, de melhorar. Afinal de contas, nós somos ensináveis. Nós somos pessoas que, se nós tivermos a humildade de pedirmos ajuda, se nós tivermos coragem para exercermos funções, se nós tivermos determinação para estudarmos,
Se nós procurarmos conhecimentos, indubitavelmente nós vamos alcançar isso. E aí, duas situações bíblicas eu resolvi compartilhar nessa manhã. A primeira se encontra em Juízes, no capítulo 6, e é tão conhecido de todos nós, a história de Gideão, mas eu não vou ler toda a história, só algumas coisas. Por exemplo, quando Deus chama Gideão, né, está no capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1, quando Deus chama Gideão para que ele viesse livrar Israel dos midianitas, a primeira coisa que acontece na mente de Gideão é que ele era pequeno, de uma família pequena, que ele tinha o tamanho de um gafanhoto, né? E que ele se achava o menor de todas as pessoas, e ele chega a dizer que era como se fossem meninos, incapazes. Mas aí, no versículo 14 de Juízes 6, Deus vai falar para ele assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha o que Deus faz aqui na vida de Gideão. Eu não estou chamando você para que você se sinta melhor. Eu estou chamando naquilo que você é, na capacidade que você tem. Eu estou chamando você, Gideão, dizendo para você assim, você vai com o teu ímpeto, com a tua força, a tua coragem, você vai com aquilo que você sabe, porque eu, Senhor, estou te enviando. O outro caso muito interessante eu peguei aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falando com o seu discípulo Timóteo. Capítulo 1, versículo 6 em diante, é assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição de mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A gente observa aqui que o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, e está falando assim: Timóteo, eu quero te motivar, te incentivar, te encorajar a viver, a trazer de volta, a ter vida nos dons que há em ti. Porque aquele que nos chama é o que nos capacita. E ele, no versículo 7 vai dizer assim: Deus não deu espírito de covardia. Eu acho que por aqui nós já entendemos praticamente tudo, né? Porque Deus, ele não iria chamar alguém, confiar em alguém, colocar nas nossas mãos responsabilidades, ministério, compromisso, sem que esse ministério, esse compromisso, ele não acreditasse em nós que não fôssemos capazes. Então, se ele fala que não nos deu espírito de covardia, então depende muito também de nós. Aqui eu estou pegando Gideão, estou pegando o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? E ele vai dizer assim: mas participa comigo do sofrimento pelo evangelho. Ele está falando que viver esse evangelho é desafiador. E não hoje, mas sempre foi desafiador a implantação do reino de Deus e a pregação do evangelho para João Batista, para Jesus e para todos aqueles que querem viver o evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que viver o evangelho é simplesmente pregar, é simplesmente fazer. Não,
ele tem desafios, há necessidade de força, de coragem, mas também há muito de nós. E aqui eu quero quebrar um paradigma que muitas pessoas dizem assim: ah, mas o Espírito Santo faz tudo. Mas o Espírito Santo faz tudo através de quem? Entenda bem. Muitas pessoas dizem assim: não, pode deixar que o Espírito Santo faz. Faz, é verdade que ele faz. Mas desde o princípio, o Espírito Santo sempre usou homens, mulheres, usou pessoas. E se ele usa, ele capacita, é para que nós façamos aquilo para o qual ele vive em nós e está em nós, né? Pedro vai dizer que nem os anjos conseguem fazer o que nós fazemos, tanto que Deus confia e acredita em nós. E aí no versículo 9, essa determinação de viver esse chamado, porque desde antes da fundação do mundo, de todos os tempos, Deus já tinha acreditado em nós. E o que nós vamos aprender com tudo isso, querido? Nós vamos aprender que Deus, ele está esperando você e eu diante de um momento como este, né? Que aparentemente parece que nós estamos de mãos atadas, parece que não há o que fazer, e pelo contrário, há muito o que fazer. E como eu preguei ontem, digo sexta-feira, qual o propósito você tem para a sua vida? Nós estamos vivendo um momento em que aparentemente não podemos fazer nada, mas esse momento vai passar. E quando esse momento passar, você está preparado para viver o novo tempo de Deus, o novo desafio de Deus, a nova história de Deus? Então, é necessário você estar preparado para viver o que Deus tem para a sua vida. Então, vamos lá aprender? Primeira coisa, procure se ver como Deus te vê. Olha só, Deus acredita em você. Procure se ver da forma que Deus te vê. Minha irmã, meu irmão, se Deus te deu um ministério, te fez um chamado, e se Deus te capacitou com seus dons espirituais, é porque você precisa se ver como Deus te vê. Talvez você se vê pequeno demais, como Gideão. Talvez você se vê incapacitado. Por quê? Porque muitas vezes nós não olhamos para o chamado de Deus, nós olhamos para as pessoas à nossa volta. Esse é o terrível mal da vida de muitos líderes, de muitas pessoas em todos os aspectos, às vezes até na família. Há um sentimento de pequenez, um sentimento de não sou capaz, um sentimento até às vezes depressivo, de baixa autoestima, que nós olhamos para as pessoas e achamos que eles são melhores do que nós, às vezes porque são eloquentes, porque têm faculdades, porque isso, aquilo, outro, mas Deus, quando chama, ele vê do que somos capazes. Eu tenho esses exemplos que eu acabei de mostrar de Gideão, e tenho também o exemplo de Timóteo, que era um garoto, mas eles estavam sob um chamado, sob uma direção, e Deus acreditava e via eles capazes. Quando Deus olha para Gideão, ele diz assim: mas Senhor, logo eu que sou de uma família tão pequena, Deus não estava olhando na pequenez humana, Deus estava olhando naquilo que ele era capaz de fazer. Era para vencer os midianitas. Tanto é que o número de homens que estava com Gideão eram 32.000, e ele venceu apenas com 300, que é tão conhecido de todos nós. Olhe Timóteo, Paulo vai dizer para ele: escuta, pratica os dons que há em ti, porque o dia que eu e você, nós vivemos o dom daquele que confiou em nós, nos capacitou, a questão de crescimento e dos feitos pertence a Deus. Ninguém faz algo pelo poder de si próprio. Como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer assim que aquele que nos chamou não foi por causa das nossas obras, mas pelo Evangelho, para
para o qual fomos determinados. E quando Deus olha para nós, Ele acredita. Então, acredite mais em você. Procure se ver como Deus te vê. E não como as pessoas te veem. As pessoas podem te achar pequeno, mas você tem o tamanho suficiente para fazer o que Deus te chamou. Essa é a primeira lição. Segunda lição: não encare as lutas como castigo. Use-a como oportunidade para crescer. Vou repetir para você. Não encare as lutas como castigo, mas oportunidades para que você possa crescer. As lutas existem. E as lutas, muitas vezes, essas situações que acontecem, às vezes de caráter familiar, financeiro, ministerial, social, elas surgem, já é uma armadilha, já é uma situação, e eu creio que demoníaca. O diabo se aproveita desses momentos para que nós venhamos desistir, desanimar, retroceder. Nesses dias, tem muitas pessoas abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando o seu ministério, abandonando a cobertura espiritual da sua vida, chamado de paternidade, porque acha que não é capaz e que essa situação não vai mudar. Mas vai mudar. Tudo passa. E como diz um pastor amigo meu, até uva passa. Eu tenho um pastor amigo meu, ele diz assim, ó, não há mal que não passe, não há bem que não chegue. Tudo isso vai passar. Você está em lutas. A Bíblia fala também lá em Pedro que muitos dos nossos irmãos também estão em lutas. Todo mundo está em luta, mas você e eu somos chamados, nós temos sobre nós o poder de Deus, a graça de Deus, uma proposta de Deus, um propósito de Deus. Então encare as lutas não como um castigo, mas aproveite para aprender. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós aprendemos com lutas, não é isso, né? Eu até, todas as vezes que eu prego sobre esse texto, alguém um dia disse, não, tem que ter luta, porque nós somos... Eu não creio que Deus quer que Deus, coloque lutas nas nossas vidas para dizer que Ele é Deus. Deus não precisa disso, mas nós vivemos no mundo, e no mundo nós temos aflições, e estas aflições, elas nos ensinam, nós aprendemos com ela a sermos mais fortes, mais corajosos, porque eu tenho uma palavra para você. Quantas você já não venceu na sua vida? Quantas você já não venceu? Eu tenho certeza que muitas e muitas. Então você vai vencer essa também. E você vai exercer aquilo para o qual foi chamado. Então não desanime, não se entristeça, não desista, não retroceda, não se esconda. Aproveite para crescer, para aprender. Se dedique àquilo que Deus tem para a sua vida. Essa foi a segunda lição. Terceira lição. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, saiba que tem começo, meio e fim. Vou repetir. Qualquer coisa ou situação na sua vida tem começo, meio e fim. Deus, Ele não ia nos abandonar nesses momentos. Começou, tem meio e tem fim. Tudo vai passar, e a hora que isso passar, você precisa estar pronto, você precisa estar pronta. Porque olha o que eu vou falar para vocês essa manhã. Pastor, está difícil, está. Pastor, mas é muito complicado. Sempre foi complicado. Mas isso vai passar na sua vida. E as pessoas que estão esperando você pós esse momento? Porque se esse momento é difícil,
eu quero te dizer que no caminhar da vida, seja ele de caráter ministerial, familiar, social, financeiro, vão haver outras lutas. E se você desistir agora, como você vai vencer as futuras? E aí eu vou te colocar mais um peso. E as pessoas que dependem daquilo que você prega, daquilo que você faz, é igual um pai de família. Você já imaginou se o pai de família agora ele deixa de trabalhar ou ele deixa de lutar, ele vai deixar seus filhos morrerem de fome? Ou você vai deixar de viver a vida? Você vai desistir da vida porque você acha que as tuas lutas não têm fim, que essa situação não vai passar? Não! É a hora de você se levantar, minha irmã, meu irmão, naquilo que Deus tem proposto para a sua vida, porque esse momento vai passar e você precisa estar de pé. Grava isso. Isso vai passar. E você precisa estar de pé. Por quê? Porque você tem, sem dúvida nenhuma, pessoas que precisam de você e vão querer te ver de pé. Pessoas que querem que você dê a elas daquilo que você tem. Eu me lembro de uma irmã que inclusive está nos vendo nessa manhã, uma irmã que está nos vendo essa manhã, que ela falou para mim esses dias ao sair da igreja, ela falou: pastor, eu quero te ver de pé, porque se o senhor estiver de pé, eu também fico de pé. Ela falou assim: pastor, se o senhor estiver forte, determinado, nós também vamos estar. Então isso não é só para um pastor, isso é para um pai de família, isso é para um líder na fábrica, na empresa. Você precisa estar de pé, porque você é referência. Talvez você não seja uma referência para milhares, mas você é referência para algumas pessoas, e não importa o número de pessoas, o que importa é a vida que você transmite através de vocês para elas. Quem é pai transmite para os filhos. Quem trabalha numa empresa transmite para os seus liderados. Quem tem ministério, para as pessoas que fazem parte dos seus ministérios. Então, o problema maior é que quando eu não acredito em mim mesmo, quando eu não entendo quem eu sou, eu não consigo me ver como Deus me vê, eu não sei onde eu estou, no começo, no meio e no fim. Mas deixa eu te falar uma coisa para o teu coração. Mariana, Joyce, Nair, todos que estão me ouvindo, oi meu pastor Isaías, eu quero dizer uma coisa: Deus não nos deu espírito de covardia. Como eu li para vocês aqui em Timóteo, Deus nos deu espírito de amor, de perseverança, de coragem. E eu quero desafiar você: se você venceu até agora, será que você não vai vencer mais? Lógico que vai. Obviamente, você precisa estar alinhado com Deus, com a sua palavra e viver o propósito para o qual Deus te chamou. Quarta lição dessa manhã: estabeleça meta na sua vida. Olha só essa frase: não saber o que é pior, não saber o que quer. Olha só essa frase, vou repetir: não saber o que quer é pior do que não querer. Grava isso aí, essa frase. Eu ouvi essa frase de Dio Rocha, né? Inclusive o irmão dele está nos vendo aqui, um primo dele, na verdade, né? Olha só a frase: não saber o que quer é pior do que não querer. Estabeleça meta na sua vida. O que você quer para a sua vida? Na sua vida você tem começo, meio e fim, querido. O que nós vamos deixar no fim para aqueles que nos ouvem, que dependem de nós, aqueles que um dia acreditaram em nós, tem que ser mais do que aquilo que nós vivemos hoje ou fazemos. Porque muitas vezes tem pessoas que você pergunta assim: o que você quer ser? Ele pensa 2 minutos, depois diz assim: não sei. Você chega numa mãe e fala assim: qual é o seu propósito de vida? Ah, menino, eu vou viver essa vida do jeito que Deus quer. Como eu detesto ouvir isso. Você sabe qual é o jeito que Deus quer?
Que você seja forte, corajoso, determinado, não te mandei eu. Tem de bom ânimo, ser forte, corajoso. O que Deus quer para a sua vida é o que Ele falou para Josué. Como que... muitas pessoas você fala assim, e aí? Eu não sei, eu estou vivendo, né? Basta para cada dia o seu mal. Então pronto, se basta para cada dia o seu mal, então acredite que amanhã pode ser melhor. Estabeleça uma meta. Eu sei, eu entendo o que você pensa, queridos, porque muitas vezes as circunstâncias, olha, você imagine a questão financeira, social, relacionamento conjugal ou familiar de pai para com os filhos, a situação que nós estamos vivendo o dia inteiro, morreu mais 900, não sei quanto, morreu mais 1000, você não pode abraçar, não pode sair, não pode conversar, você não tem relacionamento, o dia inteiro já tem 120 mil pessoas que morreram e vão morrer mais um monte de gente. Querido, isso vai bombardeando a nossa mente, isso vai tirando o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo e aquela proposta que nós temos, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Essas coisas tentam de alguma maneira nos diminuir. E se nós não acordarmos espiritualmente, se nós não acordarmos no espírito, nós vamos definhar. Nós vamos pegar tudo aquilo que Deus acreditou e jogar fora. Ou se não, engavetar. Porque tem muitas pessoas que a gente conversa e elas dizem assim, mas a minha vida não tem sentido. Tudo que eu fiz não valeu nada. Valeu sim. O problema é que muitos alvos, muitos objetivos, nós colocamos na gaveta, escondemos na gaveta ou desistimos por causa de situações ou pessoas. Mas quem está perdendo? Deixa eu falar no teu coração essa manhã. Deixa eu te falar, quem está perdendo com isso? Você ou os outros? Esse dia eu conversava com alguém e, olha, na nossa conversa, em cerca de 30 minutos que conversamos, ela falou mais dos outros do que de si mesmo. Ela acreditou mais nos outros do que a si mesmo. Está errado. Se Deus acredita em você, estabeleça a meta, porque não saber o que quer é pior do que não querer. Você precisa ter metas na sua vida. E ainda que você acha que não tem valor, que não tem importância, os teus filhos olham para você, os teus amigos, as pessoas que te amam. Você sabe qual é o pior engano? É que nós achamos que por causa de 1, 2 ou 3, nós generalizamos que ninguém gosta de nós. E aí nós vamos viver aquela história, né? Quem me ama, ninguém me quer. Isso é mentira. A questão é que muitas vezes você esqueceu as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos, os seus sonhos. E eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu sei que você que está me ouvindo, você tem muitos sonhos, muitos projetos, que não é que Deus não quer realizá-los, é que você socou numa gaveta, é que você está desistindo, você está deixando de olhar para Deus para olhar para pessoas. E deixa eu te dar um recado. Enquanto você olhar para homens, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. E não adianta, querido, não adianta, querida, você culpar ninguém. A culpa é sua. Olha só o que Deus fala para Gideão. Gideão, eu estou mandando você ir na sua força e eu serei contigo. Primeiro você dá o passo para que Deus venha agir e interagir da sua vida. Mas o que você quer ser na vida? O que você tem de planos para a sua vida? Esses dias uma pessoa ligou para mim, porque eu continuo ainda atendendo as pessoas através de vídeos, através do telefone, né? E aí ligou, pastor, porque eu tive um sonho, e no meu sonho eu curava fulano. Então, ore por ele. Não pode tocar com a mão, estende a mão, ore por essa pessoa, diga que ela vai ser curada em nome de Jesus, pratique. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção, isso há muitos anos atrás, eu
eu fiquei olhando uma pessoa e eu passava por ela e eu via que ela estava doente e aquilo passou um ano e eu sempre vendo aquela pessoa doente, aquilo me incomodava. Eu falava, puxa vida, e aquela pessoa ia na igreja, e tantos homens de Deus já tinham orado por ela, e nada acontecia na vida dela, mas quando eu passava por ela, ou quando eu a via, aquilo tocava no meu coração, eu falava assim, por que eu não oro por ela? E um dia, eu ouvi literalmente nos meus ouvidos, sou eu que estou mandando, eu estou mandando você. E aí eu decidi, e oramos por aquela pessoa, e Deus maravilhosamente fez um milagre na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, Deus tem nos dado meta, e eu não estou falando só na questão de cura, mas de trabalho, de se tornar um empresário, de ter um ministério de êxito, de viver uma vida melhor, porque é de Deus termos uma vida melhor, de termos êxito na vida, mas você não acredita em você. Você não acredita no teu chamado, você não acredita no que Deus tem para a sua vida, né? Eu e a minha esposa, a gente senta ali e ela pergunta assim, como vai ser isso? Eu falo, ó, esse ano nós vamos procurar fazer isso, isso e isso. Olha, o que eu estou falando para você, eu não sou um demagogista. Aqui, se eu chamar minha esposa aqui, ela vai testificar para vocês. Eu tenho minhas metas de tempos presentes, médios e futuros. Eu tenho planejamentos, o qual de curto prazo, médio e longo prazo. Ah, mas não deu porque agora nós estamos vivendo o tempo da pandemia. Mas a pandemia vai passar e eu vou continuar na minha meta. Sabe por quê? Porque Deus ama pessoas que estabelecem meta, tem alvos, tem objetivo. Grava isso no seu coração. Pessoas que têm metas, alvos, objetivos, são os que Deus vai levantar para esses dias. Acredito que eu estou falando para você. Deus vai levantar aqueles que realmente estão determinados a viver as metas. As pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho ministério. Misericórdia, fala isso não. Tem 1 milhão de coisas para você fazer. Tem 1 milhão de coisas que você pode se envolver e fazer para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo, não para a glória de homens. Tem pessoas que querem ser visto por homens. Tem pessoas que querem que as pessoas lhe aplaudam. Ele quer conquistar pessoas. Não, conquiste o coração de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz assim, nós não somos escolhidos pelas obras. Nós temos um chamado desde os propósitos eternos de Deus e bem antes de existirmos. Quinta lição, está anotando aí? Assuma um compromisso diante de Deus e vá até o fim. Isso é muito sério. Por quê? Porque o vencedor assume compromissos, perdedor faz promessa. Marca essa frase aí, essa frase que o Dio Rocha falou, marcou muito a minha vida. Eu quero que marque a sua também. Olha só. Oi, Tiagão, que bom você estar conosco aqui. Diz assim, ó. O vencedor assume compromissos. Perdedor faz promessas. Então, assuma o compromisso diante de Deus e vá até o fim. Você não pode dizer que não deu certo se você não for até o fim. Deixa eu repetir para você. Você não sabe se vai ter sucesso se você não for até o fim. Tem que ser perseverante, tem que ter coragem, vá até o fim. E aqui tem uma coisa que chama muita atenção. Ah, mas não deu certo na primeira, tenta a segunda, terceira, quarta vez. O problema é que muitas pessoas começam e não terminam. Eu conheço milhares, talvez, de pessoas que elas começam, não, pastor, agora o senhor conte comigo. Eu vou falar do contexto ministerial, que é o estudo dessa manhã. Eu estou dando mais ênfase ao ministerial, embora pode ser na empresa. Ó, tem muitas pessoas que arrumam um trabalho, um serviço, e diz assim, ah, tá bom, tá dando para viver. E ali ela se acomoda. Eu preguei isso sexta-feira.
Porque sexta-feira eu falei uma coisa muito interessante, eu vou repetir aqui. Eu não tenho preguiça de repetir. Sexta-feira eu falei uma coisa muito interessante. Qual era o propósito de Deus tirando o povo do Egito? Era levar para a terra que manava leite e mel, uma terra grande e ampla. Esse foi o propósito de Deus para com o povo do Egito por meio de Moisés. Mas algo que demoraria 4 dias aproximadamente, demorou 40 anos. Porque um povo incrédulo, duvidoso, que não acreditava na promessa de Deus e em si mesmo, começaram a criar problemas e ficaram 40 anos dando volta no deserto, vendo a terra prometida, e eles se acomodaram no deserto. Isso é muito sério. Se acomodaram, porque Deus dava maná, Deus dava carne, Deus dava água da rocha, Deus não deixou a roupa gastar, as sandálias se gastar. Lá no meio onde eles estavam, também as vacas criavam, eles tinham leitinho, eles tinham uma comidinha, um pãozinho. Então eles não queriam sair do lugar, por isso morreram no deserto. O propósito de Deus não era dar maná, água, não era para dar carne no deserto. O propósito era atravessar o deserto e chegar na terra prometida. O maná, a água e a carne foi provisão de Deus para eles no deserto. Foi Deus provendo para que eles marchassem. Mas aquela primeira geração não quis. Josué entendeu, assumiu um compromisso, foi até o fim, pegou a arca do Senhor, está lá em Josué capítulo 3, atravessou o Jordão, entrou na terra prometida e rompeu e venceu. Então, talvez você não tenha êxito de uma casa, de um trabalho, do ministério, você não tem êxito no que faz, porque quando chega no meio do caminho você desiste. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo não permite, já está terminando, que pena, né? Porque você começa a olhar, é porque meu marido, é porque meu filho, é porque o pastor, é porque o líder, é porque fulano, é porque eu preguei, só tinha 2 pessoas, e aí vem, mas eu tenho ministério, mas eu estou indo lá, só tem 5 pessoas, só tem 3 pessoas, hoje estava bom, hoje tinha 20, mas hoje só tinha 3, e daí? E daí? Você só vai ver o sucesso no final. Um atleta, ele só ergue o troféu no final. Não é no meio, não é na metade do caminho. Esse é o problema. A gente assume o compromisso e não vai até o fim. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei por que na igreja eu começo e parece que no meio de caminho é problema meu. Eu desisto, eu desanimo, e aí eu não vou repetir o que eu falei no início, que vai vir muitas lutas, para querer tirar você do alvo, do foco, mas assuma um compromisso e vá até o fim. Desafiador, não é? Pois é Deus de desafios mesmo. Muitas vezes Deus tem mandado você fazer, mas você não faz. E aí aquela história, fulano é melhor do que eu acho que quem teria que fazer isso é fulano. O que eu vou te falar essa manhã? Se fosse para ele ou para ela, Deus colocava ele ou ela. Consegue entender isso? Deixa eu te falar isso daí. É muito interessante, porque eu já vivi isso na minha mente. Eu já vivi isso no meu coração. Uma vez eu fui chamado a pregar numa igreja, e quando eu cheguei lá, a igreja era muito grande. Eu nunca tinha pregado numa igreja tão grande. E sentado assim à minha volta, só tinha reverendo, professor, doutor e etc. Só via título. E quem estava ali? Zé de Barros. Eu confesso para vocês que eu me senti tão pequeno, que a minha vontade era que outro pregasse. E eu cheguei para uma pessoa que estava ao meu lado e disse assim, você não quer pregar no meu lugar? Olha a situação que eu cheguei. E era eu. Aquela pessoa olhou para mim, naquele momento foi duro, mas depois eu vim entender, e eu vi que foi sabedoria. Aquela pessoa olhou para mim e disse, olha, se fosse para eu pregar, ou qualquer um desses homens aqui, Deus tinha colocado eles.
Mas se Deus falou que era você, é você. Viva o que Deus tem para a sua vida. Vai lá e prega o que você sabe. Faça o que você sabe. Seja quem você é. E aquilo, na hora, doeu, mas valeu a pena. Nunca mais na vida eu olhei para os outros e achei que os outros são melhores do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho o valor que Deus me deu. Grava isso. Você tem o valor que Deus te deu. E se você é membro de uma igreja, você tem o chamado de Deus, a vocação de Deus e o pastor, você está debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, seja numa empresa como gerente, seja onde você estiver, e você tem essa responsabilidade, é porque Deus acredita em você, as pessoas acreditam em você, então vá até o fim do seu compromisso, não pare pelo meio. O dia que for para Deus mudar, Deus vai falar com você, certo? Sexta coisa para a gente terminar, vibre com as conquistas, mesmo que sejam insignificantes. Vibre com todas as conquistas, mesmo que sejam pequenas ou insignificantes. Olha, eu creio que agora veio na minha mente, falando com vocês, uma coisa muito interessante. Tem pessoas que Deus levantou para 1.000, outros para 100 e outros para 10. Isso daí aconteceu lá no deserto, né? Quando Moisés estava querendo cuidar de 3 milhões aproximadamente de pessoas, sozinho. Aí chega Jetro, seu sogro, e diz assim, ô Moisés, você está fazendo errado. Você vai morrer e você não vai dar conta de todos. Então, Moisés, faz o seguinte, divide, separa homens, escolhe homens capacitados, e você pega e coloca homens para cuidar de 100, outros de 50 e outros de 10. Não, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então saiba de uma coisa, quem cuida de 10 tem o mesmo valor de quem cuida de 1.000. Quem tem uma multidão na sua frente e tem 2, tem o mesmo valor. Se alegre com pequenas coisas também. Se alegre com pequenas conquistas. Tem pessoas que acham que o êxito, olha o que eu vou te falar, tem gente que acha que o êxito do seu ministério é ter 1.000 likes, é ter 1.000 pessoas na sua frente. O êxito do seu ministério, do que você faz, é ver as pessoas felizes, é que não importa para Deus, uma vida vale o mundo inteiro. Sabe quanto custa uma vida? A vida do Filho de Deus vale a vida de Jesus. Não são os números, são as pessoas que você tem salvo. Vibre com uma como se tivesse 1.000 e vibre com 1.000 como se tivesse uma. Vibre com as coisas mais simples, um abraço, uma dedicação, um amor, uma expressão, ou um beijo do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Vibre com um pedaço de doce, vibre com um carro importado. Se alegre, em tudo dai graça, querido. O problema é que a natureza humana só se alegra com o que é muito, daquilo que o povo oferece. Não, meu amado, vibre com as coisas pequenas, pois saiba que pregar para 3 e para 3.000, que um pequeno, esses dias, vocês vão até dar risada, esses dias eu fiquei tão alegre, é que uma irmã mandou, na verdade ela não mandou, ela veio aqui na porta da minha casa, bom dia minha filha, ela chegou aqui na porta da minha casa e deixou um potinho de doce de mamão, acho que é cristalizado que fala. Você não sabe a minha alegria. Eu falei, puxa vida, ela lembrou de mim. Podia ter sido um presente enorme, né? Mas não importa, é que ela lembrou de mim. Me alegrei. Ainda falei para minha esposa, olha só, olha o que ela trouxe para mim, um potinho de doce. Querido, talvez o valor daquele potinho de doce, olha, eu vou falar assim, talvez custe aí R$ 5. O valor é insignificante. Mas o que valeu foi ela ter lembrado de mim.
e eu vibrei com um potinho de doce. Então, muitas vezes, Deus tem nos dado pequenas coisas, porque Ele está nos preparando para coisas grandes. Mas isso está na Bíblia, querido. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Alegre-se, saiba administrar, saiba valorizar as coisas pequenas, para você poder entender e valorizar as coisas maiores. O problema é que se eu não sei valorizar, eu não vibro com as coisas pequenas, quando Deus me der as grandes, eu também não saberei valorizar. Forte, né? É por isso que você vê muitas pessoas desesperadas, querendo fazer algo para Deus e não conseguem, porque nunca quiseram ser pequeno, nunca quiseram ser aprendiz. Olha que eu vou te ensinar essa manhã, meu amado, minha amada. Quando você vê alguém em lugares altos, não se preocupe porque ele está ali. Aprenda como ele chegou ali. Esse é o grande segredo. E a 7ª e última lição por hoje. Acredita em você naquilo para o qual Deus tem um propósito. Acredite em você para o propósito que Deus tem na sua vida. Não tenha vergonha de lutar para ter uma vida melhor. Não tenha vergonha de lutar pelos seus objetivos. Está na hora de quebrar paradigmas. Está na hora de quebrar ideias, imagens criadas por uma pseudo-ideologia religiosa ou por uns dogmas criados que cristão não pode ser feliz, que cristãos não são inteligentes, que cristão não pode ter êxito. Não! Somos nós exemplos, está na Bíblia, em Deuteronômio, em tudo quanto é contexto bíblico, até em Malaquias. Querido, o melhor da terra é para nós, o melhor ministério é aquele que Deus nos deu. Acredite naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha, deixa eu te falar, Deus não nos daria algo que não frutificasse, que não crescesse, que não tivesse êxito, meu amado. Tudo que vem de Deus é perfeito, tudo que vem de Deus vai ter êxito, tudo que vem de Deus existirá frutos, produzirá frutos, mas depende de você, depende de mim. Mas pastor, mas depende de Deus. Dele vem o poder, a graça e a confiança, mas isso Ele já delegou sobre nós, meu filho e minha filha. Ele já delegou. Viva, coloque em prática aquilo que Deus colocou em suas mãos. Pastor, mas eu não sei. Você só sabe experimentando. Só vai aprender fazendo. Escuta o que eu estou te falando. Pastor, eu morro de vontade de pregar. Então estude, leia, se dedique e na primeira oportunidade faça. Pastor, eu gostaria, eu não sei porquê, mas eu tenho vontade de empreender em certo produto. Mas eu não sei se vai dar certo. Como você sabe se não vai dar certo se você não fez? Eu estava compartilhando com a minha esposa de algo que eu assisti, de um camarada que ele era catador de lixo reciclável e hoje ele tem várias empresas em vários estados do Brasil, imensas empresas de reciclagem. Ele acreditou, entre aspas, no bom sentido, em lixo reciclável. Talvez você não acreditaria, talvez eu não acreditasse, mas ele acreditou e hoje ele é um grande empresário no país. Eu não estou falando só de empresa, não estou falando só de financeiro, mas até no ministério. Pastor, mas eu estou na igreja faz 1 ano, 2, 5, 10, eu nunca tive oportunidade, porque você ainda não se encaixou dentro do propósito. Porque deixa eu te dar uma coisa para você. Você acha que Deus daria para você ou para mim um ministério que não fosse frutificar? Você acha que Deus daria algo que Ele mesmo acreditasse em nós?
O problema é que muitas vezes Deus tem nos dado mais do que merecemos, Deus tem nos dado ministérios excelentes, mas nós temos medo de praticar, nós não temos colocado em prática. Eu esses dias falava com um grupo de pessoas e eu falava o seguinte: para que eu quero o dom de cura, se eu não ministro cura? Para que eu quero ser um profeta se eu não profetizo? Para que eu quero ter o dom de milagres se eu não exerço? Então, para que eu quero um ministério se eu não vou exercer? Então, muitas vezes, não é porque Deus não nos deu, é porque nós não colocamos em prática aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Consegue entender isso? Então, eu nesse meu caminhar de quase 30 anos já no Evangelho, já chegaram várias pessoas para mim e disseram: pastor, eu estou na igreja, eu não dou certo, eu não consigo. Primeiro, porque não vai até o fim. Lembra que eu falei agora há pouco na outra lição? Eu não começo e vou até o fim. E segundo, é porque eu não acredito no propósito para o qual Deus colocou em nossas mãos. Veio na minha mente para eu compartilhar com você agora o seguinte: você lembra de Moisés, quando foi libertar o povo lá no Egito? Ele pergunta para Deus: mas que jeito que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Deus olha para ele e fala assim: o que você tem na mão, Moisés? Ele diz assim: eu tenho uma vara. Pronto, é o suficiente. Joga essa vara no chão. Ele jogou a vara no chão, transformou numa cobra. Ele diz: agora pega essa cobra pela mão. Ele vai lá e pega, voltou. Querido, Deus tem nos dado instrumentalidades, só que nós olhamos para o instrumento do outro. Olha para mim que eu tenho um recado para você. Deus vai usar com a sua instrumentalidade, naquilo que Ele te deu. Com o que foi que Moisés abriu o Mar Vermelho? Com o mesmo bordão, a mesma vara que um dia tinha virado cobra. Então, muitas vezes, nós queremos nos espelhar nos outros, queremos pegar dos outros, para vivermos algo que Deus colocou em nossas mãos. Deixa eu ir terminando dizendo uma coisa: cada um tem um ministério que Deus confiou. Você tem um ministério que Deus confiou. Uns são apóstolos, outros mestres, outros evangelistas, outros pastores. Mestre, apóstolo, evangelista, pastores. Falhou. Vamos lá, são 5. E Deus chamou uns como apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. São 5 agora. Deixa eu ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. Está me faltando um, mas está tá na Bíblia aqui. Deixa eu ler para vocês. Efésios 4, 11. E Deus, olha só. E eles deu uns para profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um tem o seu ministério. Então, viva a ferramenta que Deus te deu. Obrigado, pastor Cal. Viva o ministério que Deus te deu. Eu, por exemplo, tenho esse homem de Deus que eu conheci, pastor Cal. Eu o admiro muito, mas eu nunca vou ser o pastor Cal, porque ele tem um dom diferente, um ministério diferente. Talvez ele não vai ser como eu, mas quando Deus olha para nós, Ele vai nos usar conforme o propósito que Ele tem para a cidade, para a igreja e para o ministério. Então, coloca isso no teu coração, você que está me ouvindo essa manhã. Já estourou o horário, já desliga aqui, mas olha, deixa eu te falar, querido, viva o que Deus acredita em você. Que esses passos que eu ensinei essa manhã te faça um líder vencedor, um homem vencedor, uma mulher vencedora. Nunca se esqueça, eu quero terminar e vou orar por você. Eu quero terminar com essa frase: Deus acredita em você. Acredite também. Amém? Deus acredita em você. Acredite você também. Porque senão Deus não te colocaria onde você está. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por este tempo tão precioso de aprendizado.
Eu quero que o Senhor abençoe todos quanto nos ouve nesse dia e que o Senhor os levante na dimensão dos teus sonhos e dos teus propósitos para a vida deles. Deus, como nós aprendemos, estamos vivendo um tempo difícil, mas ele vai passar e que nós estejamos preparados para viver o melhor e o maior do Senhor para as nossas vidas, para as nossas igrejas, para a nossa casa, nossa família, para o nosso trabalho, em todas as áreas. Que todos nós sejamos abençoados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente e eu os convido, vocês aqui de perto, até as 19h30, nós vamos estar de novo compartilhando. Quero agradecer de coração a todos os meus amigos, pastores, pastor Cal, que bom ter o senhor aqui, pastor Isaías, pastor Benedito, pastor Silvio, que bom, fiquei muito feliz por todos vocês, meus irmãos e amigos. E até a próxima. Deus os abençoe. Um beijo no coração de todos. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.